gente, tudo bom? Prometi e cumpri. Vim aqui falar um pouco para vocês desse rolê que eu tô passando agora, que na verdade eu sempre tô passando. Eu costumo dizer que desorganização desalinha meus chakras. E aqui eu parei tudo agora, tô até entrando 10 minutinhos antes para falar um pouco sobre o que eu acho de organização e saúde mental. Esse vídeo provavelmente vai ficar meio trêmulo, porque eu não sei onde colocaram meu novo espaço aqui de tripé, enfim. Então eu queria falar um pouco para vocês, eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta rapidinho para anotar algumas dicas que eu vou dar sobre esse tema que é muito caro para mim. Então vamos logo ao que interessa para a gente poder tirar um melhor proveito desse tempo aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar vocês, a gente tem que lembrar sempre que o nosso cérebro, ele é impressionável. Não é por acaso que quando a gente vai ao cinema, ou a gente vê uma série na televisão e a gente fica triste, ou a gente fica feliz quando vê uma comédia, a gente sabe exatamente que a gente não tá naquela cena de morte, naquela cena de perda, naquela cena de catástrofe, mas mesmo assim a gente se entristece, muitas vezes chora, se sente incomodado com uma situação de sofrimento, quer seja porque a gente viu no jornal, quer seja porque a gente tá vendo um filme, uma novela, uma série. Da mesma maneira, quando a gente está vendo alguma coisa que diz respeito à comédia e a gente ri. Então, se o nosso cérebro ele é impressionável, como é que a gente não fica quando a gente olha para todos os espaços e vê uma grandíssima bagunça? Quando a gente se percebe no alvo de uma desorganização plena. A sensação que a gente tem inconscientemente é que a nossa vida está toda muito desorganizada, que os nossos sentimentos estão todos muito desorganizados, que as nossas ideias estão todas desorganizadas, porque a gente tem uma dificuldade de trazer clareza. Então, toda vez que a gente organiza um espaço, a gente está trazendo para esse espaço aquilo que está refletindo a nossa casa externa, a nossa casa interna e a nossa casa externa. A desorganização, ela é a mãe de muitas questões, especialmente para as pessoas mais ansiosas. Pessoas profundamente ansiosas devem se resguardar ainda mais sobre a questão da desorganização, porque ao ver as coisas em desordem, aumenta a ansiedade sobre providências, sobre questões que a pessoa às vezes tende a procrastinar. E essa é uma questão que muito se fala como deixar de procrastinar. Nós todos somos procrastinadores em alguma medida. Todos nós deixamos de fazer alguma coisa que a gente julga importante para fazer alguma outra coisa que a gente sabe que não é tão importante, mas que vai tomar ali nosso pedacinho de tempo. Por quê? Porque a gente quer um prazer imediato. A gente quer sempre os nossos ganhos imediatos. Então, para que eu vou arrumar uma gaveta, arrumar um guarda-roupa, se eu tenho uma série para ver, se eu tenho WhatsApp, se eu tenho a internet, se eu tenho rede social, se eu tenho ali a vida do fulaninho para dar uma olhada? Isso faz com que a nossa ansiedade, ela fique muito aumentada, porque a gente tem plena consciência, sim, do que é prioritário. E embora a gente não haja com prioridade, o nosso cérebro, ele sabe que a gente está, de alguma maneira, roubando no jogo, que a gente está sabotando os nossos afazeres. Isso não quer dizer em absoluto que a gente não possa sabotar esses afazeres vez por outra. Isso apenas quer dizer que quanto mais as coisas estiverem organizadas à nossa volta, mais fácil a gente vai se sentir relativo àquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que a gente tem vontade de fazer. São coisas muito diferentes. O que eu acho importantíssimo é a pessoa sempre se dar conta por que é que ela não está fazendo aquilo em um determinado momento e sempre se ajustar sim, com post-it, com vários blocos de notas,
Porque o nosso cérebro ele não é um bloco de anotações. Nosso cérebro ele foi pensado para resolver problemas. Ele não foi pensado para saber o que você tem que comprar na lista do supermercado, da feira. Não, nosso cérebro foi feito para resolver pepino, para nos dar saídas importantíssimas relacionadas às questões que a gente precisa encontrar o que? Uma solução, que a gente precisa encontrar uma maneira de sair de uma situação que ele considera desafiadora. Nem sempre é, às vezes são questões muito poucas, muito de pouca complexidade, mas o cérebro vai entender que aquilo é uma questão desafiadora e vai tentar nos ajudar, dando pra gente em algum nível de complexidade. Então, lembra que eu comecei dizendo aqui que eu não tinha encontrado, porque eu tô mudando algumas coisas de lugar, o meu micro tripé de mesa. Pois bem, eu poderia dizer o quê? Não vou poder fazer essa entrada ao vivo para falar um pouquinho, uns minutinhos com a galera. Eu tô domingo, eu não me arrumei, eu não me maquiei, eu não tô com look de live impressionável, mas pensa, feito é melhor que perfeito. E o que a gente precisa ser é fazedor, o que a gente precisa ser é adulto, operacional. E o adulto, ele faz o que precisa ser feito. O adulto, ele não espera as melhores oportunidades para fazer isso ou aquilo. O adulto simplesmente realiza. É claro que aqui a gente está falando numa abordagem em que a gente não está considerando que um adulto está doente, que um adulto está acometido por uma depressão grave, por uma crise ansiosa severa, por um transtorno borderline sem tratamento. A gente está falando sobre o adulto típico, numa relação típica, né? Entre indivíduos adultos que estão no mesmo patamar, no mesmo contexto. Mas percebam, esse exemplo ele é muito interessante porque muitas vezes na vida a gente perde grandes oportunidades por ser uma pessoa muito idealista e pouco fazedora, realizadora, executora. E muito da falta de execução tem a ver com falta de clareza. Então a organização, no meu modo de entender, na maneira como eu lido com o meu trabalho e com as questões que são colocadas sobre a mesa, eu sempre peço aos pacientes, você tem um diário, você tem um caderninho, você tem um bloquinho, você pode anotar como é que você acordou se sentindo, você pode dar nome, nomear os seus sentimentos, isso é organizar os sentimentos, isso é organizar as emoções. Como é que está o seu armário? Como é que você está abarrotada de coisa? Você tem muita coisa que não te serve mais para esperar aquele corpo ideal, aquele peso ideal, aquele movimento ideal, você voltar idealmente para aquele peso, você voltar idealmente para aquele manequim. E enquanto isso, a sua vida vai caminhando e muitas vezes ela vai estagnando ao invés de caminhando. Ela vai ficando ali parada, esperando momentos ideais para fazerem coisas que você, adulta que sabe que precisa ser feito. A gente é adulto, a gente sabe muito bem o que precisa e o que não precisa ser feito. A gente sabe muito bem o que deve e o que não deve fazer. E bagunçar, guardar a velharia, guardar acúmulos, colocar a casa cheia de tralhas só traz a gente falta de clareza e excesso de apego ao passado. E excesso de apego ao passado em demasia, o que é? Depressão. Excesso de futuro, o que é? Ansiedade. Mas não somente isso. É falta de percepção sobre senso de prioridade. É falta de conexão sobre a sua presença. O que você está fazendo? Para que você serve? Como é que você quer encarar seus dias? Como é que você quer usar as 24 horas do seu dia? Como é que você quer se entregar àquela atividade, aquele relacionamento familiar, profissional? O que você pretende de você mesma? Quais são os atributos que você quer
se vê tendo, que você quer reconhecer em você, que você quer simplesmente chegar e dizer, olha, o dia valeu hoje porque eu fiz isso, isso, isso e isso. Eu sempre brinco, né, como eu falei lá, que a desorganização, ela desalinha meus chakras. Eu não consigo raciocinar com tudo desorganizado à minha volta, porque eu preciso trazer clareza, eu preciso trazer prioridade, eu preciso trazer senso de percepção sobre o que está acontecendo, e o que está acontecendo tem que ser de verdade o que precisa acontecer. De novo, eu estou falando da regra, não estou falando da exceção, porque vai ter sempre uma alma sem luz que vai falar, não, mas e quando? Não, o e quando a gente não está falando aqui. O e quando a gente fala em sessão individualizada de psicoterapia. Aqui o que a gente está falando é em linhas gerais, sobre coisas gerais que servem para todos os mortais adultos que somos. Então, se somos adultos, sabemos o que devemos fazer e sabemos como fazer. E se não soubermos? Se você não é uma pessoa que tem em si a organização como um dom, uma afinidade, eu nem acho que é um dom, eu acho que é mais uma vocação. Porque você pode aprender a se organizar, você tem o YouTube, você tem o Google, você tem o Instagram, você tem trocentas milhares de formas de você buscar uma maneira ideal para você viver. Seja você vivendo muito, no mais ou menos, no pouco, para quem é rico, muito rico, extremamente rico, para quem não é rico, é menos rico. Organização, eu sempre digo que organização, capricho e boas maneiras não tem a ver com grana, tem a ver com princípio, com percepção sobre aquilo que você merece. Você merece tomar água num copo todo lascado? Você merece ficar guardando uma xícara sem asa? Você merece comer seu feijãozinho com arroz num prato que tem 397 anos e já está todo fissurado? É sobre como você se trata, como você trata o seu espaço, como você trata as suas roupas. Por que você precisa guardar coisas que não te servem mais? Por quê? Porque você tem medo da escassez, você tem uma crença familiar de que tudo é muito difícil, de que você não vai conseguir nunca, de que as coisas, a vida tem que sofrer mesmo, tem que estar tudo muito difícil e você não é capaz de comprar coisas novas para você e para sua casa. Você aprendeu que isso é supérfluo, que isso é bobagem? Pois bem, mas o que você faz com o aprendizado quando é adulto? Você filtra, você passa o aprendizado por uma peneira e você vê o que quer e o que não quer. Então é importante que a gente tenha sempre a percepção sobre o que a gente está sentindo, como a gente está vivendo, arrumando as nossas gavetas internas, arrumando os nossos armários internos, arrumando a maneira como a gente vive, é também estar reorganizando esses armários, esses grandes móveis que a gente tem internamente, que a gente traz desde a infância. Então, saúde mental e organização tem absolutamente tudo a ver. Tudo a ver. É que dá muito trabalho sair do mecanismo de automação. Mas se você parar para se olhar direitinho, você vai perceber quantas oportunidades e quantas coisas incríveis você deixa de fazer, porque a tua vida está uma zona, consequentemente teus pensamentos ficam uma zona e suas emoções ficam zoneadas. Tenha sempre a certeza de que quanto mais você tiver clareza, e clareza significa saber onde está a sua camisa branca, assim como saber onde está seu pano de copa, seu pano de prato e seu jogo americano. E clareza significa saber nomear como você se sente. Como eu me sinto hoje? Eu tô ansiosa? Eu tô sôfrega? Eu tô deprimida? Eu tô triste? Eu tô enlutada? Como é que você tá se sentindo?
nomear, colocar no papel, escrever, sair da porcaria das telas e ir para o papel e para a caneta. Eu sou uma pessoa de papel, de papel e de caneta o tempo todo. Eu mando fazer esses bloquinhos aqui numa papelaria. Eu faço trocentos desses bloquinhos aqui. Eu compro resmas de 500 folhas, 1000 folhas, e eu faço um monte. Eu tenho desses bloquinhos aqui em todos os cômodos da minha casa, com canetas espalhadas, todos. Quando eu falo todos, eu tô falando todos. Eu tenho na minha cabeceira, eu tenho no banheiro, na cozinha, na copa, nas mesinhas, eu tenho em todos os cantos. E quem trabalha comigo aprende a ter também. Por quê? Porque eu digo assim, escreva. A casa tá precisando de alguma coisa? Escreva. Precisa pagar alguma coisa? Escreva. Eu preciso dar um recado amanhã? Escreva. A gente precisa, muitas vezes, sair do sentimento de para fora e para dentro. Tá tudo muito ruim? Tá tudo muito estagnado? A tua vida tá... Você não tá conseguindo ter ideia? Vai reorganizar seus armários. Vai readequar os seus utensílios de cozinha, vai ver o que você tem que presta, que não presta. Para de ficar se apegando àquela panela velha que foi da tua bisavó, porque a tua bisavó não tá nem mais aí, muito provavelmente a tua avó também pode não estar, e você tá deixando de ter uma história. Ah, mas isso é falta de afeto? Não, gente, tira foto, guarda foto. É apegada à memória? Guarda foto, guarda uma coisa. Mas muitas pessoas têm a tendência a confundir tralha com afeto. Aí fica com a vida toda embaraçada, toda embaralhada, se apegando em pequenas coisas, porque foi da avó, porque foi da mãe, porque foi presente de casamento, e às vezes já está divorciada faz 397 anos, e a vida não caminha, e as pessoas não caminham, e fica todo mundo ali agarrado naquela merda, sabe, chafurdando ali, porque um dia eu vou entrar naquela calça. Meu, se você um dia tiver que entrar naquela calça, você vai ter dinheiro de ir numa loja comprar uma calça. Porque se a sua perspectiva de vida hoje não é essa, você já está fazendo alguma coisa errada, que não tem nada a ver entrar na calça. São outras providências que você não está tomando. Se você precisa ter um negócio para lembrar da sua avó, especificamente você é o quê? Você é o depósito dos desencarnados da sua família, já tem alguma coisa errada. Porque as pessoas já não estão respeitando o seu espaço, tampouco você está respeitando o seu próprio espaço. As pessoas já estão jogando as coisas que não servem para você. Faça sacolas de doação, faça sacolas de destralhamento. Para que 398 lençóis? Se você tem um corpo só, você pode ter 3, um no uso, um lavando e um guardado para uma eventualidade. Então, muitas vezes as pessoas são desajustadas na organização pelos excessos que elas cometem. E esses excessos, pasme, não ficam só nos seus armários. Esses excessos, eles permeiam por toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. E é exatamente por isso que a gente tem muitas pessoas pensando e poucas pessoas realizando. Porque é muito simples você se pautar de muitas razões para não fazer o que precisa ser feito. Bota uma música gostosa, bota uma prece, bota uma oração, coloca um podcast grande que você nunca tem oportunidade de assistir e vai assistir. Mas vai assistir fazendo alguma coisa, vai ouvir. De vez em quando você dá uma olhadinha. Gente, a gente parado, pensando muita coisa sem fazer nada, dá uma angústia. E eu não tô falando, e eu não sou a favor do ficar toda hora ocupando a cabeça. Eu não tô dizendo isso, eu tô falando com as pessoas desorganizadas e as pessoas que têm dificuldade de priorizar. Então, muitas vezes, a sua cabeça tá cheia porque a sua vida tá toda abarrotada do que não serve. Começa pelos armários. Faz essa experiência, depois me conta. Um beijo.